Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e hoje a gente vai construir com Node e Express o equivalente ao vhost do Apache, tá? Basicamente o que a gente vai fazer? A gente tem um domínio 1 apontando para um IP e a gente tem um domínio 2 apontando para o mesmo IP. Então como que a gente pode diferenciar se está vindo do IP do domínio 1 ou do domínio 2, né? Já que é a mesma aplicação que vai receber essas requisições aí. Tá? Então como que a gente pode diferenciar isso? Para que isso é útil? Você pode mapear uma aplicação em Express quando vier de um domínio 1 para uma aplicação, tá? Então a gente pode criar uma aplicação específica do Express para um domínio e para o outro domínio responder com uma outra aplicação. Outro uso muito legal para isso, você pode diferenciar os seus clientes através do domínio. Então, por exemplo, cliente1.domain da sua empresa aí, ele você vai utilizar o cliente 1 e cliente 2.domain 1 aqui mesmo, né, na verdade, você usa para o cliente 2. Tá? Então você consegue diferenciar até mesmo qual cliente que você vai atender ou qual cliente que você vai resolver, vamos dizer assim. Aqui nesse caso a gente só vai responder com duas aplicações diferentes, mas vocês vão perceber que dá para modificar isso aqui para tratar clientes diferentes. Então olha só para vocês terem uma ideia, eu já tenho o Express instalado aqui nessa pastinha vhost, tá? Então ele já está como dependência ali e eu tenho esse arquivo index.js aqui. Então o que a gente vai fazer? Require no Express, bem tranquilo. Outra coisa que a gente pode fazer é já criar aqui, né, o nosso app, simplesmente é um Express, e lá embaixo a gente vai ter um app.listen, vamos supor, na porta 3000 e console.log server running. Então, para a gente criar um servidor simples, né, com Express, o que geralmente a gente faz? apt-get no /recres e a gente simplesmente envia alguma coisa para o navegador, tá? Então se eu rodar isso aqui, eu já tenho um servidorzinho rodando com Express e eu posso vir aqui e colocar localhost 3000 e ele já vai sair algo na tela. Então olha só, a gente precisa arrumar algum jeito que quando eu vier pelo domínio 1 eu consiga escrever domínio 1 e quando eu vier pelo domínio 2 eu escreva domínio 2 na tela. Só para a gente ter uma ideia, existe uma forma que a gente tem para pegar o domínio, tá? Então a gente consegue, por exemplo, rec.headers, eu vou só dar um console log aqui para a gente ver o que vai sair. Vamos lá, vou rodar aqui. Olha só, tem algumas coisas. O mais importante, ó, a gente tem um host aqui, ó. Então olha só, se a gente pegar .host, a gente sabe da onde está vindo. Então rodei o servidor de novo, F5, olha só, localhost. Então olha só, olha que bacana. Na minha máquina aqui, eu coloquei no meu hosts aqui do Mac para mapear também o server 1 aqui para o meu server local. Então olha só, se eu entrar pelo server 1, que está apontando para o mesmo IP, né, então é o mesmo servidor, ele aparece server 1 ali. Se eu colocar server 2.3000, ele mostra server 2 ali. Então o que a gente pode fazer? Vamos primeiro desconsiderar a porta, né? Eu não quero saber que porta que é. Então vamos fazer o seguinte, ó, const hostname, ou host só para ficar mais curto aqui para os íntimos, né? Vamos tirar aqui o rec. Se a gente já percebeu que sempre ele está vindo com a porta, a gente pode dar um split e pegar a primeira parte. Né? Então eu vou quebrar esse nome no 2 pontos e eu pego a primeira parte, que é o nome do host ali mesmo. Vamos retornar ele aqui dentro da própria saída, para ficar mais fácil de testar, e vamos reiniciar novamente aqui. Então, olha lá, no server 2, no server 1, server 1, e no localhost, localhost. Então, olha só, a partir daqui a gente já consegue ter uma ideia que dá para a gente tratar baseado aqui no host. Né? Então, se a gente quisesse fazer um chaveamento de clientes, a gente já poderia fazer isso. Porém, uma forma que faria melhor seria o seguinte, imaginem que a gente tem que tratar clientes para a aplicação toda. Então não adianta eu fazer requisição por requisição. E é aí que a gente usa o famoso middleware. Então, o que o middleware faz? Ele permite
que a gente faça o seguinte, ó, que a gente intercepte toda a requisição que passar nesse servidor. Tá? Então a gente poderia fazer, nesse caso aqui, o app get e o get, opa, all. Então olha só, independente de qual URL que eu acessar, a gente vai ver a saída aqui do domínio. Então F5 e, opa, server 1. Tá? Então, com o middleware, o que o middleware faz? Ele intercepta toda a requisição. Então olha só, se a gente fizer e organizar de uma forma interessante o middleware, a gente consegue tanto fazer esse chaveamento de clientes, que eu acho que aqui já ficou bem claro para vocês, que seria só a gente injetar e tratar isso aqui para a próxima requisição, daria tranquilo. E o que a gente pode fazer também é o seguinte, a gente pode arrumar um jeito de configurar que esse middleware aqui resolva para a gente essa questão do domínio. Então se o domínio for igual a um valor específico, ele aponte para uma aplicação dentro do Express. Se o domínio for um outro, ele aponte para uma outra. Tá? Uma outra coisa que é importante a gente saber é o seguinte, que esses apps aqui, essas instâncias de Express, a gente pode empilhar. Tá? Então eu posso colocar várias delas aqui junto, ou eu posso simplesmente instanciar um router, tá? Que é um roteador, que também vai ter mais ou menos a mesma função. Tá? Então olha só, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente transformar isso aqui em uma função, tá? Então vamos transformar isso numa função aqui, ó, const vhost é igual a essa função. Mas tem um detalhe, né? Se a gente passar aqui vhost, ó, vai funcionar tranquilamente, ele vai chamar toda hora esse domínio, mas concordo que a gente precisa configurar de alguma forma, eu preciso saber qual que é o host que eu quero mapear para qual lugar. Então, existe uma técnica que a gente faz um wrapper, né? Ou currying, que é essa aqui. Né? A gente pode pegar e falar, olha, eu quero criar aqui, mas eu quero passar um hostname e eu quero passar qual que vai ser o meu app aqui. E aí depois eu quero pensar aqui como que eu vou fazer o rec res. Então olha só, o que a gente pode fazer? Ó? Quando eu for chamar o vhost, eu não posso chamar ele mais assim, porque senão ele vai chamar só o primeiro cara. Então se eu chamar o primeiro cara com o hostname, eu posso fazer o seguinte, ó, server1, e falar aqui que eu tenho um app, por exemplo. Vamos só criar um outro app aqui. Const app 2 é igual a express, app 2.get no barra rec res.send server 2. Só para a gente saber em qual server que está vindo. Tá? Então a gente tem um app aqui criado só para isso. Então olha só que interessante. Quando eu chamei esse cara dessa forma, né, vamos pôr aqui app 2 e aqui server 2, né, para ficar coerente. Então o que eu estou fazendo? Eu estou chamando essa primeira função aqui, que retorna para mim uma nova função. Tá? Porém, porque eu tenho um closure aqui, né, uma função está dentro da outra, eu consigo acessar daqui de dentro quem que é o hostname. Olha só que legal. A gente está aqui com o vhost, tá certinho aqui. Vamos fazer um teste. Estou rodando aqui e vou rodar aqui agora. Então olha só que legal. Quando eu dei um F5, o que ele mostrou para mim? Ó? O server 1, que é aquele host que a gente tratou, e o server 2, que é o que eu injetei. Olha só. Aí se eu vier aqui no server 2 e der um F5, ele mostra server 2, server 2. Se eu venho em localhost, server 2. Então olha só. Vocês concordam que se esse host for igual a esse hostname, que é o que eu configurei, eu teria que mapear essa requisição somente para o app 2, né? Eu não faço mais, eu não deixo ele passar aqui para o próximo. Então o que a gente pode fazer? Eu posso fazer o seguinte, se host for igual a hostname, eu posso dar um return, eu vou chamar o app, que é o meu app, e vou passar tudo para ele. Rec, res e next. Se não, eu continuo meu middleware. Então eu continuo rodando o que vier para frente. Então se for igual, eu rodo o app e paro. Ele não vai ter next mais. Caso contrário, eu passo direto. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Vou rodar novamente.
Ó, localhost, ele só mostra algo, porque não é igual. Server 1, opa algo, porque é diferente, que é o opa aqui. Server 2, server 2. Olha só que interessante, o server 2 ele já está com um comportamento diferente. Então ele parou aqui no app2, porque o app2 ele simplesmente responde, ó. Então se eu quisesse falar, olha, o app ele só vale para o server 1, o que eu poderia fazer? app.use vhost server 1 e vou passar o app. E aí ele só vai valer para o server 1. Ou ainda, eu posso criar, vamos criar aqui um outro server, né, para ficar mais legalzinho. Que vai ser o app3, server 3. E aí o mais interessante é o seguinte, né, vamos deixar aqui, vou deixar server 1 aqui mesmo. O mais interessante é a gente deixar esse cara aqui como um fallback, né, então, se não pegar em nada aqui, qual que vai ser a sua aplicação padrão? Vai ser o site da sua empresa? O que você vai colocar aqui de padrão? Tá? Então, se ele não bater em nenhum desses dois, qual vai ser o padrão aqui? Vou salvar e olha só o que vai acontecer. Estou rodando novamente. Se for server 2, server 2. Se for server 1, eu esqueci de qual que eu coloquei aqui. Server 1, app3. app3, server 3. Ah, aqui está errado porque eu tenho que tirar o opa. Ó, server 3. E se eu vier aqui em localhost, algo, porque ele passou direto pro padrão. Então, olha só, a gente já está tratando aqui o domínio. É isso mais ou menos a ideia do vhost, tá? Então, a gente ter virtualmente hosts diferentes, tá? Então, virtualmente a gente trata esses servidores de forma diferente. Tá? Então, o que seria legal aqui? A gente pode colocar esses apps em outros arquivos e fazer simplesmente o require dele aqui e linkar esse cara aqui dentro. E aqui, a gente pode simplesmente também colocar uma página de erro, né? Com qualquer coisa que não achou, a gente pode colocar aqui, não encontrado. Porque ele passou por todos aqui e não conseguiu achar nada. Então a gente pode fazer esse tratamento aqui. Não encontrado, server 3 e server 2. Então olha só, a gente fez um vhost aqui, o mesmo servidor tratando requisições de domínios diferentes, de maneiras diferentes. Tá? Então, com esse código aqui, utilizando o middleware, a gente consegue fazer isso. Obviamente que aqui está bem simples, né? A gente pode fazer algumas validações a mais, mas basicamente isso aqui funciona tranquilamente. Tá? Se você quiser testar isso, o que você pode fazer? Você pode criar 2 subdomínios, né, dentro da sua hospedagem, do tipo A, né? Então cria um domínio, um registro lá no seu DNS do tipo A e aponta os 2 para o mesmo IP, e aí você vai conseguir diferenciar esses 2 subdomínios através desse script. Pessoal, essa dica aqui, essa construção que eu criei, ela é baseada na ideia que o Thiago Guedes mandou para mim, tá? Então, baseei um pouquinho aí nas considerações dele, que ele quer fazer algo nesse sentido, e aí eu comecei a investigar como que a gente poderia fazer isso diretamente aqui também. Tá? Então, se você também tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só enviar para mim, tá? Que a gente vai pensar aqui como que a gente pode encaixar aqui nos nossos vídeos, tá bom? Essa é uma dica um pouquinho mais específica, né? Provavelmente ela é um pouquinho até mais chata, vamos dizer assim, mas que é bastante útil, tá? Então, se a gente fosse pensar num projeto real aí no dia a dia, é bastante útil, tá bom? Bom, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho para você receber sempre as nossas últimas novidades aqui no YouTube, vai em facebook.com/devpleno, curte a gente lá, segue a gente lá para receber os conteúdos primeiro também, pede lá para receber os conteúdos primeiro, vale bastante a pena. Além disso, vai em devpleno.com, deixe o seu e-mail lá, porque a gente manda muita coisa, muita novidade por e-mail, tá? Então você não vai perder realmente nada, nada, nada. Além disso, a gente tem o nosso WhatsApp, a gente tem um monte de coisa. Entre em contato com a gente, tá tudo lá no nosso site e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!